o incrível presente de 300 mil que expôs uma verdade oculta sobre meu filho. A pequena cidade de Montanheira, cercada por montanhas verdes e campos floridos, pulsava com a rotina simples de quem conhece cada vizinho pelo nome. A cozinha de Dona Maria era um templo de amor, onde o cheiro do bolo de cenoura tomava conta do ar e as tardes eram preenchidas com risadas e histórias. Para ela, Lucas era tudo. Desde pequeno, ela o ensinou o valor do trabalho honesto e a importância da lealdade familiar, mesmo com poucos recursos. Mas a inocência do filho estava em um caminho perigoso. Quando Lucas se tornou adolescente, começou a se afastar dos ensinamentos maternos. As promessas de um futuro glamuroso e as luzes da cidade grande o seduziram. Mais tempo com os amigos, menos tempo com a mãe. Um dia, um investidor chegou à cidade com uma proposta tentadora: 300 mil reais para investir em um projeto revolucionário que, segundo ele, tornaria Lucas um magnata. Era a oportunidade perfeita, ou assim parecia. "Mãe, essa é minha chance!" Lucas exclamou, os olhos brilhando de entusiasmo. Maria, com o coração na mão, fez alertas. "Lucas, meu filho, essas coisas parecem boas demais para serem verdade. O que vale mesmo é o que construímos com honestidade." Enquanto preparava um café, seu olhar estava repleto de amor e preocupação. Mas o filho estava tão fascinado que não a ouviu. O sabor do dinheiro fácil o cegava. As semanas voaram e a realidade se desfez como névoa ao sol. O projeto foi um golpe e Lucas, consumido pela vergonha e a frustração, voltou para casa, com os olhos marejados e o futuro despedaçado. Dona Maria o esperava, pronta para acolhê-lo, mas também com um profundo ressentimento pelo que tinha perdido. "Eu avisei", disse ela em um murmúrio, sem recriminar, mas com a dor de quem viu um filho se deixar levar por ilusões. Na velha mesa da cozinha, um silêncio profundo reinava. Até que, naquele momento tenso, Maria respirou fundo e teve uma ideia. "Que tal resgatar algo que você ama? A música! Você sempre foi tão bom, lembra-se das nossas canções no quintal?" A esperança iluminou o rosto de Lucas, mas logo esmoreceu com o medo do fracasso. Ele hesitava, lembrando-se da dor da queda. A casa que sempre foi seu porto seguro, agora parecia um labirinto de frustrações. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. À medida que se preparavam para a apresentação comunitária, Lucas sentia seu coração disparar de ansiedade. Ele se lembrava das vozes de seus amigos, os olhares críticos que poderia enfrentar. O medo o consumia, mas Maria, sempre ao seu lado, lhe mostrava uma força inabalável. O que aconteceria quando ele finalmente reunisse coragem para subir no palco? Ele estava prestes a redescobrir não apenas seu talento, mas a essência do que significa ser família. No fundo, ele sabia que tinha muito a aprender e o caminho seria repleto de desafios. A história de Lucas e Dona Maria estava apenas começando e a revelação de um novo capítulo se aproximava. E então, alguém bateu à porta. Imediatamente, o coração de Lucas disparou. O som da batida na porta misturou-se ao eco de suas incertezas. Maria olhou nos olhos do filho, buscando entender a tempestade de emoções que tomava conta dele. Era uma noite tranquila em Montanheira, mas uma inquietação crescente preenchia o ar. "Vai atender, filho", disse Dona Maria, tentando lhe transmitir coragem mesmo com um nó da garganta. Lucas hesitou por um momento, guerreando contra o receio que se formava em seu peito. Ele não queria mais surpresas, não queria mais desilusões. A intenção de voltar a encontrar-se com a música era uma luz na escuridão, mas o medo ainda pesava muito. Com um profundo respiro, ele se dirigiu à porta. Ao abri-la, ficou surpreso ao ver um homem que não conhecia bem. Ele era alto e vestia uma jaqueta escura, com um olhar intenso. "Oi, Lucas, posso entrar?"
perguntou, a voz firme e ao mesmo tempo envolta em suavidade. Desculpe, mas quem é você? Lucas questionou, sentindo a tensão no ar aumentar. O homem sorriu levemente, como quem trazia boas novas ou, quem sabe, mais confusão. Meu nome é Gustavo. Eu sou um agente musical e ouvi sobre você aqui em Montanheira. Sua mãe, Dona Maria, me falou sobre sua paixão por música e o evento que vocês vão realizar. Estou aqui para conversar com você sobre uma oportunidade. A mente de Lucas girou. Uma oportunidade? Era aquilo que ele tanto sonhava? O desejo de voltar a se apresentar ardia dentro dele, mas a memória da decepção anterior ainda doía. Ele sentiu uma mistura de excitação e medo. Eu não sei, Lucas começou a dizer, mas Gustavo o interrompeu. Escute, eu entendo que você passou por um momento difícil, mas posso ajudar. Você tem talento e quero que esse talento chegue a mais pessoas. Vamos trabalhar juntos. Os olhos de Maria brilhavam com esperança, mas Lucas permaneceu em silêncio, pesando as palavras. Ele não queria se deixar levar de novo por promessas vazias. E se não der certo? E se tudo isso for só mais uma ilusão? Questionou, a insegurança fazendo sua voz tremer. Lucas, disse Maria, colocando a mão em seu ombro. Talvez essa seja uma chance de retomar o que você ama. A intensidade de seu olhar encorajava o filho a pensar. Lembre-se do que te faz feliz. O jovem fechou os olhos por um momento, lembrando-se das memórias, canções que tocava no quintal, das risadas e da liberdade que a música lhe proporcionava. O cenário da infância inundou sua mente e um pouco da esperança começou a brotar. E se eu tentar? Gustavo sorriu. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Vamos fazer algo incrível juntos. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, o som da sirene de uma ambulância cortou a tranquilidade da noite. A mãe de Lucas ficou visivelmente tensa. O pânico se instaurou em seu olhar, como se uma premonição a atormentasse. Eu preciso ver o que está acontecendo, disse Maria, com a voz tremendo. Parece algo sério. Lucas sentiu frio na barriga. O desejo de saber o que estava acontecendo misturou-se à necessidade de fazer algo a respeito. Justamente quando ele se preparava para sair, Gustavo interrompeu. Espere, uma coisa a mais, Lucas. A música pode ser mais poderosa do que você imagina. Algo inesperado pode acontecer hoje, e isso pode mudar tudo para você. As palavras de Gustavo pairaram no ar. O que significavam? O que estava prestes a acontecer? O jovem sentiu o peso das incertezas e a adrenalina correr por suas veias. No fundo, uma pergunta ardia. Será que ele estava realmente pronto para enfrentar não só os desafios da música, mas o que o destino estava prestes a lhe revelar? O futuro era incerto, mas a música era sua chance de redenção, e ele estava prestes a descobrir que cada nota poderia trazer uma transformação inesperada. E, naquele exato momento, enquanto deixava os tantos pontos de interrogação se aglomerarem em sua mente, o som de uma conversa alta e agitada na frente da casa chamou sua atenção. O que poderia ser tão urgente? Lucas avançou para a porta, o coração acelerado. A voz exaltada e os murmúrios insistentes vinham de uma vizinha, Dona Hilda, que gesticulava freneticamente. Ele não conseguia ouvir tudo, mas as palavras acidente e hospital ecoaram em sua mente como um alarme. Dona Maria, é sério? O que está acontecendo? Lucas perguntou, voltando-se para a mãe, que agora estava pálida, a mão tremendo freneticamente enquanto tentava ouvir melhor. Parece que um menino da escola teve um acidente de bicicleta. Ele caiu feio, é grave, respondeu Maria, angústia transparecendo em sua voz. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele conhecia alguns garotos da escola e a ideia de algo tão sério envolvendo alguém tão jovem o abalava. Precisamos ir até lá, mãe, ele disse, tentando ocultar seu próprio medo. Calma, filho, vou preparar o carro, Maria falou, a voz nervosa tentando se manter firme. Enquanto ela se afastava, Lucas olhou para Gustavo, que o observava intensamente. O agente musical tinha captado a gravidade da situação. Se precisar de algo, pode me chamar, ofereceu. Apesar do clima tenso, Lucas apenas acenou. A música parecia tão distante agora, como se naquele momento a realidade gritando ao seu redor tivesse abafado qualquer sonho. No caminho para o hospital, o silêncio pesado pairava no carro. Maria dirigia, com os punhos brancos, os olhos fixos na estrada. Lucas olhava pela janela, um turbilhão de pensamentos o assolava. Ele queria se sentir esperançoso, mas o medo invadia seu peito.
Cada batida era como um eco de dúvidas sobre o futuro. Chegando ao hospital, um grupo de pessoas se aglomerava na entrada. Lucas se sentiu pequeno. O pânico das famílias ao redor o envolvia como uma nuvem pesada. "Mãe, vamos perguntar", disse, pegando a mão da mãe que tremia. Os dois se aproximaram de uma enfermeira que parecia exausta. "Com licença, estamos aqui por causa de um acidente. O menino da escola, como ele está?" A pergunta saiu quase como um desespero. "Nome?" A enfermeira perguntou rapidamente, mas sem empatia, apenas cumprindo seu dever. "Rafael", Lucas respondeu, o nome saindo de sua boca como uma oração. Por um momento, a enfermeira fez uma pausa, olhando para eles com um semblante sério. "Ele está na sala de emergência. Aguarde aqui, por favor." Lucas sentiu o tempo parar. As palavras dela continuavam ecoando em sua mente, mas não mais por causa do conteúdo, e sim pela angústia que transbordava. Maria segurou a mão do filho, um gesto que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. "Está tudo bem, meu filho." Ela tentou confortá-lo, mas Lucas podia ouvir o tremor em sua voz. Olhando em seus olhos, ele viu seu próprio medo refletido, e por um instante sentiu que os mundos deles estavam colidindo. A música distante e os sonhos em pausa pareciam um eco distante da vida que antes se desenhava à sua frente. Assim que se acomodaram na área de espera, a mãe de um dos amigos de Rafael, que também estava ali, se aproximou. "Escute, eu ouvi que eles conseguiram estabilizar o Rafael, mas ainda é grave, muitos machucados. Ele pode precisar de sangue." Aquilo soou como um soco no estômago de Lucas. Não só havia um acidente, mas sua vida poderia estar em risco. "O que eu preciso fazer?" perguntou, a determinação se moldando em seus olhos. "Se você for compatível, pode doar. Não é garantido, mas é uma possibilidade de ajuda", a mulher disse, piscando as lágrimas. Lucas olhou para a mãe, que estava com a face coberta por uma hora de ansiedade. O desejo de proteger Rafael, de fazer algo por ele, começou a consumir cada célula de seu corpo. E ali, em meio ao caos, ele se deu conta de que o que estava prestes a acontecer não envolvia apenas sua relação com a música, mas também um chamado para ser alguém mais forte, mais corajoso do que jamais imaginou. E no fundo, algo dentro dele começou a ressoar, como um acorde esperando para ser tocado. "Eu vou fazer isso", afirmou, decidido e confiante, enquanto uma nova luz começava a brilhar através da escuridão. Mas ele não sabia que aquela doação iria ressoar em sua vida de formas que jamais antecipou, e que o destino aguardava mais revelações, transformando um momento de dor em um legado. Uma transformação poderosa, uma verdade escondida que o ligaria ainda mais à música e ao seu verdadeiro eu. Lucas sentiu o coração disparar ao ouvir a enfermeira falar sobre a possibilidade de doação de sangue. A adrenalina corria por suas veias, misturada ao medo e à determinação que crescia dentro dele. Ele olhou para a mãe, que ainda segurava sua mão com força, uma mistura de esperança e desespero nos olhos. Era como se, naquele momento, todos os sentidos dele estivessem ampliados, capturando a vida pulsante ao seu redor. "Vamos, mãe, nós podemos fazer isso." Ele se levantou abruptamente, impulsionado por uma força nova. Dona Maria hesitou, mas a determinação do filho era contagiante. As lágrimas que antes eram silenciosas, agora escorriam pelo seu rosto. "Você também pode ser forte, mãe. Rafael precisa da gente." Com um suspiro profundo, ela assentiu. "Ok, filho, vamos ajudar o Rafael." Juntos, fizeram caminho até a recepção, onde a enfermeira os aguardava, mesmo não demonstrando muita compaixão. Lucas sentia cada olhar nervoso, cada murmúrio angustiado ao seu redor. Mas agora não podia se permitir ser consumido por isso. Ele tinha um objetivo. Após preencher alguns papéis, foram conduzidos até uma sala onde várias macas se alinharam. O cheiro de desinfetante pairava no ar, um lembrete constante da fragilidade da vida. A enfermeira que os recebeu era direta, mas atenta. "Lucas, você terá que fazer um teste de compatibilidade. É rápido, apenas uma coleta de sangue." Ele respirou profundamente. A visualização da agulha perfurando sua pele era desgastante. No entanto, pensar em Rafael o fortalecia, e o desejo de vê-lo saudável superava qualquer medo que pudesse sentir. Enquanto o enfermeiro coletava o sangue, Lucas olhou para os braços, que se contraíam involuntariamente. A dor era mínima se comparada ao que seu amigo poderia estar enfrentando. "Você está fazendo a coisa certa, garoto", disse o enfermeiro, lendo a expressão de nervosismo no rosto de Lucas. Muitas pessoas não tomariam essa iniciativa.
Aquela frase, simples mas poderosa, ressoou dentro dele. Era mais do que uma doação, estava se tornando parte de algo maior. Assim que terminou, sentou-se ao lado de Dona Maria, que, absorvendo a energia, acariciou sua mão. "Estou muito orgulhosa de você, Lucas. Você é tão corajoso", disse ela, a voz carregada de emoção. O labirinto do medo e da esperança os cercava enquanto aguardavam ansiosamente os resultados. O tempo parecia se arrastar e cada segundo era como uma eternidade. Olhando ao redor, Lucas viu outras famílias, rostos tensos e aflitos, e não pôde evitar a sensação de que todos ali compartilhavam um mesmo vínculo. Era a dor da incerteza, o desejo profundo de que tudo ficasse bem. Finalmente, a enfermeira retornou com uma expressão mais serena. "Você é compatível, Lucas. Isso é uma excelente notícia. Vamos preparar tudo para a doação." O coração de Lucas se encheu de um misto de alívio e ansiedade. Ele estava prestes a fazer algo que poderia mudar a vida de Rafael. E isso não era apenas um ato de amor, era um momento de transformação para ambos. Enquanto se preparava na sala de doação, uma ideia começou a germinar em sua mente: a música. O que ele havia esquecido ao longo desse tempo se tornara claro. Aquela melodia interna que havia abandonado não estava perdida, estava apenas aguardando um momento certo para emergir. A doação não era só sobre sangue, mas sobre dar vida a algo maior, um sentimento que poderia ser traduzido em notas, em canções que falam de amor, dor e superação. Mas então, enquanto ele estava deitado na maca, a enfermeira mencionou algo que fez Lucas instintivamente se agitar. "Você sabia que Rafael estava cogitando participar de uma competição de música? Ele queria muito mostrar a todo o seu talento." Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça como um trovão. O que aconteceria se o que ele estava prestes a viver mudasse não só o destino de Rafael, mas também o seu? E se, ao salvar a vida de um amigo, ele encontrasse a sua verdadeira vocação na música? Agora, a pergunta pairava no ar, carregada de tensões e promessas. Como aquele ato de coragem poderia moldar não apenas o futuro deles, mas um laço indissolúvel de amizade e arte que os ligaria para sempre? Lucas se ajeitou na maca, o coração ainda acelerado com a possibilidade de que sua doação não apenas salvasse a vida de Rafael, mas também despertasse nele um sentimento há muito adormecido: a paixão pela música. Ele fechou os olhos por um momento e deixou sua mente vagar. A imagem de seu amigo, mais vivo que nunca, cantando com uma energia contagiante, iluminou sua imaginação. A enfermeira começou a preparar tudo, e embora o ambiente estivesse repleto de máquinas e frascos, Lucas focou em sua respiração, em cada inspiração, como se estivesse afinando um instrumento. "Eu estou aqui, Rafael. Vou fazer isso por você." Telefones tocavam nas mãos de visitantes preocupados, mas dentro dele havia apenas um silêncio concentrado, um espaço onde a música poderia florescer. Em meio a esse silêncio, Dona Maria observava o filho com ternura. Algo no seu olhar expressava não só orgulho, mas uma certa apreensão, como se ela pudesse ver mais do que simples coragem. "Você vai conseguir, meu filho. Você sempre foi um lutador, como seu pai", murmurou. As palavras eram um bálsamo, mescladas com a dor da ausência do pai e a força da esperança. Lucas respirou fundo quando a agulha finalmente entrou em seu braço. A sensação era estranha, mas a dor logo desapareceu, substituída por uma leveza. Ele estava entregando algo precioso, uma parte de si mesmo. O sangue corria e, com ele, a certeza de que não estava sozinho. Rafael poderia estar precisando dele agora, mas o que poderia vir a seguir seria uma nova jornada para ambos. Enquanto o enfermeiro coletava o sangue, Lucas sentiu a música pulsar dentro dele. Lembranças vinham e iam, os ensaios na escola, as tardes com violão e as conversas nas esquinas. Ele sempre teve medo de expor seus sentimentos através da música, mas Rafael sempre o encorajava. "Canta pra mim, Lucas. Você tem que mostrar ao mundo o que sabe." As palavras do amigo ecoavam agora como uma chamada. O nervosismo transformou-se em esperança, sua mente elaborando uma melodia que, aos poucos, começava a se materializar. O impacto da doação estava além de salvar uma vida. Era também sobre redescobrir quem Lucas realmente era. Ele sentiu um nó na garganta.
a mistura de emoções jogando-o de um lado para o outro. Lutar por Rafael era, na verdade, a luta por si mesmo. Após o término da coleta, Lucas foi levado para um pequeno espaço de recuperação. Desse lugar, observou as luzes fluorescentes refletirem nas paredes brancas. Tudo pareceu sussurrar possibilidades. Ele se lembrou da competição de música, uma ideia que não parecia apenas um sonho. Aguçar a voz e tocar os sentimentos poderiam ser exatamente o que ele precisava fazer. Enquanto ponderava, a porta se abriu e a enfermeira olhou para ele, mais uma vez. "Você se sente bem? Vamos monitorar sua pressão." Lucas assentiu. Algo em seu olhar o fez perceber que ela sabia mais do que deixava transparecer. A atmosfera estava carregada. Ele não deveria apenas ficar ali, esperando. A vida de Rafael dependia dele, e agora, mais do que nunca, ele precisava tomar uma decisão. Entre as luzes e o caos do hospital, uma ideia ousada começou a germinar em sua mente, criando uma ligação inseparável entre sua música e a vida de Rafael. E se eu fizer uma música para ele? Uma canção que expresse tudo o que estamos vivendo? Lucas sussurrou para si mesmo, sentindo as palavras ecoarem em seu peito. Profundamente imerso nessas reflexões, algo diverso se acendeu dentro de Lucas, quando a porta voltou a abrir. Um médico entrou com uma expressão qualquer e uma folha de informações. "Lucas, temos uma atualização sobre o estado do Rafael." O coração de Lucas disparou novamente. Um novo desafio estava prestes a se revelar. E agora, ele deveria estar preparado não apenas para salvar seu amigo, mas para se reencontrar também. Lucas sentiu o frio na barriga enquanto o médico se aproximava. As palavras daquele homem poderiam mudar tudo. Ele se sentou mais ereto na maca, preparado para qualquer notícia, e ao mesmo tempo cético sobre o que poderia ouvir. "Doutor, como está o Rafael?" perguntou, a voz oscilando entre a esperança e o desespero. O médico alinhou as folhas em suas mãos e Lucas pôde ver um leve sorriso se formar em seus lábios. "Rafael passou por um procedimento complexo, mas está se recuperando bem. Entretanto, precisamos monitorá-lo cuidadosamente. As próximas horas serão críticas." A respiração de Lucas se afrouxou por um momento, um alívio misturado com um medo constante de que a qualquer momento tudo pudesse mudar. Ele piscou para afastar as lágrimas que ameaçavam escapar, agradecendo em silêncio a força que trazia mesmo em meio ao caos. Além disso, há algo mais importante. O médico hesitou, sua expressão agora mais sóbria. "Encontramos uma complicação inesperada. Preciso que você saiba que se Rafael não responder bem ao tratamento, pode ser necessário uma intervenção mais invasiva." As palavras ecoaram como um tambor. A imagem de Rafael, sempre tão cheio de vida, teve um contorno mais frágil em sua mente. Cada nota da melodia que ele começava a criar se dissipou, substituída por uma onda de medo. Mas, ao mesmo tempo, uma determinação despertou. O que ele fez ao doar seu sangue foi só o começo. Havia algo mais que precisava fazer. "E se eu puder fazer mais? Posso cantar para ele. A música pode ajudar, eu sei que pode." Lucas falou com fervor, a ideia se cristalizando. Era uma questão de fé, de crer na força do som. A música havia sempre sido um refúgio, e Rafael sempre tinha um jeito especial de trazer à tona o que havia de melhor nele. O médico pareceu surpreso com a sugestão. "Música, você diz? Isso é um pouco incomum, mas se você acredita que isso possa ajudar, talvez seja uma boa ideia." Antes que pudesse se perder em promessas, Lucas simplesmente assentiu. "Eu preciso dele com vida. Ele tem que ouvir essa música." O sentimento de urgência o tomou, como um rio impetuoso. Com a mente fervilhando de ideias e a determinação pulsando em seu coração, ele começou a planejar. Após o médico sair, o silêncio no quarto parecia denso, mas já não estava carregado de ansiedade. Havia algo mais, uma faísca de esperança. E assim, Lucas pegou um pedaço de papel do bolso e começou a rabiscar ideias. Palavras fluíam como um desabafo, tudo o que sentia, tudo o que desejava para Rafael. Quando as horas se passaram e o dia começou a escurecer, suas letras tomavam forma. Ele havia escrito sobre a amizade, o amor e a luta. A canção que surgia não era apenas um presente, era uma ponte entre eles. Uma maneira de fazer Rafael sentir-se amado e forte, mesmo em momentos de fragilidade. Mas uma dúvida se instalava.
Será que ele conseguiria cantar para Rafael? O medo de falhar apertou seu peito, mas a coragem sussurrou que a música era a linguagem que unia seus corações. E se isso realmente pudesse fazer a diferença? Enquanto as luzes do hospital piscavam em um ritmo finito, uma pergunta pairava no ar. E se a música que eu criar não for apenas um canto, mas um verdadeiro chamado à vida para o Rafael? Com essas palavras ecoando em sua mente, Lucas respirou fundo e se preparou para criar não apenas uma música, mas um hino de esperança. O que ele não esperava, no entanto, era que essa canção poderia abrir portas ainda maiores e revelar mistérios ocultos no coração de todos. Lucas não conseguia se concentrar. As palavras fervilhavam em sua mente, mas a melodia parecia fugir dele, como um pássaro que não quer ser capturado. Ele olhava para as paredes brancas e frias do hospital, as luzes azuladas refletindo a tensão no ar. O ruído distante de máquinas monitorando a vida de Rafael era um lembrete constante do quanto tudo era frágil, do tamanho da luta que ainda estava por vir. Ele franziu o senho, apertando o papel entre os dedos. Havia tanto a dizer, tantas emoções a transformar em versos. E se a canção que ele escrevia pudesse ser mais do que apenas uma composição? A ideia começou a ganhar forma em sua mente. E se ela pudesse, de fato, mudar o destino de Rafael? Mais do que isso, talvez a música revelasse algo que ele nunca havia percebido antes. A lembrança de momentos passados com Rafael veio à tona. As risadas compartilhadas, as pequenas brigas sobre músicas, os olhares cúmplices. Memorizar aqueles instantes se tornava uma forma de alimentar a esperança dentro dele. Lembrou-se do dia em que Rafael conquistou seu primeiro troféu de música. O garoto estava radiante e a música ressoava como um hino de vitória em suas vidas. Foi ali que tudo começou. É isso, Lucas murmura para si mesmo, uma nova ideia explodindo em sua mente. Ele pegou a caneta novamente e as palavras começaram a fluir com uma paixão renovada. Tua força é a luz que me guia, cada nota é um sonho que renasce. Enquanto escrevia, um grupo de enfermeiros entrou no quarto. Eles trocavam sorrisos, risadas leves em meio à tensão hospitalar, como se quisessem trazer um pouco de vida ao ambiente pesado. O que você está fazendo, amigo? Perguntou um dos enfermeiros, olhando curioso para o papel rabiscado. Lucas se virou. A alegria do enfermeiro era contagiante. Estou escrevendo uma música para o Rafael. Acredito que a música pode ajudá-lo a se recuperar. Isso é lindo, disse outro enfermeiro com um sorriso genuíno. Música é poderosa realmente. Eu sempre digo que pode ajudar a curar mais do que remédios às vezes. A expressão de apoio deles encorajou Lucas, solidificando sua convicção de que a música era o caminho. Depois da breve visita dos enfermeiros, Lucas voltou-se para o papel mais uma vez. O que ele não sabia era que do outro lado da porta, o médico estava ouvindo de perto e ficou tocado pela determinação do jovem. Horas se passaram e a consciência de que o tempo corria estava se tornando impossível de ignorar. A batida do coração de Lucas parecia ecoar na sala enquanto ele olhava para a porta, desejando ver Rafael acordar. E conforme escurecia ainda mais lá fora, Lucas decidiu que era a hora. Ele se levantou da cadeira, tomando um fôlego profundo. O plano estava claro em sua mente. Ele tinha que ir até o quarto, cantar para Rafael e passar a energia e os sentimentos através daquela canção. Antes de seguir, ele decidiu dar uma última olhada no papel. Sentiu uma mistura de ansiedade e esperança diante das palavras que acabara de escrever. E se essa canção conseguisse fazer com que Rafael revidasse? O coração de Lucas pulsava forte ao considerar essa possibilidade. Era um desafio, uma declaração de amor que poderia virar o jogo. Ele precisava acreditar que, independentemente do que acontecesse, a música falaria por ele e por Rafael. Enquanto caminhava em direção ao quarto onde o amigo descansava, Lucas sabia que a decisão de cantar seria um divisor de águas em suas vidas. Ele estava prestes a levar a esperança para a vida de Rafael. E ao fazer isso, pode muito bem descobrir algo que mudaria seu próprio destino para sempre. O verdadeiro poder da conexão humana, tocada pela música. Naquele instante, uma dúvida pairou em sua mente. E se, além de um canto, a música pudesse unir não apenas eles,
mas revelar uma verdade oculta sobre a própria história de Rafael? Lucas parou em frente à porta do quarto onde Rafael estava e tomou um fôlego profundo. O coração batia acelerado, uma mistura de esperança e ansiedade. Ele escutou o suave bip das máquinas, que se tornaram a trilha sonora daquela expectativa carregada. Com a caneta firme na mão e o papel em seu bolso, Lucas estava pronto a transformar seus sentimentos em algo tangível. Ele empurrou a porta devagar e entrou. A cena era a mesma das horas anteriores. Rafael dormia em uma cama cercada por tubos e monitores, sua aparência pálida contrastando com as cobertas brancas. Lucas sentiu um nó na garganta ao ver o amigo tão frágil. Mas a decisão de cantar avivava sua determinação. "Ei, Raf", Lucas começou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele puxou uma cadeira e se aproximou, posicionando-se ao lado da cama. "Eu trouxe algo para você", disse, tirando o papel do bolso com cuidado. Enquanto olhava para o rosto de Rafael, uma onda de saudade o tomou. Era como se o garoto ali presente estivesse a um mundo de distância do amigo vibrante e alegre que ele conhecia. Com um leve suspiro, ele abriu o papel e começou a entoar a melodia que havia se formado em sua mente. A voz saía baixa, mas cheia de emoção, refletindo cada palavra que desejava transmitir. "Tua força é a luz que me guia." Ele sentia as palavras envolvendo o ambiente, como uma carícia leve. A música ficava mais forte, reverberando nas paredes brancas do quarto. Foi como se uma luz tivesse acendido, trazendo um calor até então ausente. Lucas viu o rosto de Rafael e esperou, com a esperança fervilhando dentro dele. A canção continuou fluindo, cada estrofa carregada de amor e amizade, de promessas e sonhos compartilhados. O que parecia um ato simples era, na verdade, um grito de união e força. Ele não estava apenas cantando, mas chamando Rafael de volta ao mundo deles. Enquanto Lucas cantava, sentiu uma presença. O médico, que previamente ouvira sua dedicação da porta, entrou e se posicionou discretamente ao fundo. Observava, tocado, enquanto a música criava um laço invisível entre o jovem e o paciente. Era um momento raro, um momento onde a medicina e a música se entrelaçavam em algo transcendental. Nos olhos de Lucas havia um brilho novo, uma determinação renovada a cada verso. Ele sabia que aquela canção poderia ser um portal não só para a recuperação de Rafael, mas para uma verdade que poderia mudar tudo o que acreditava saber sobre o amigo. A melodia pairava no ar e, num segundo, algo inesperado aconteceu. Um movimento sutil, como um reflexo de resistência, nas pálpebras de Rafael. Lucas parou, o coração quase pulando para fora do peito. Ele ficou esperando, à espera do milagre, aliada ao medo de que o momento sumisse com a mesma rapidez. Rafael? O nome saiu quase como um sussurro. Ele não sabia se deveria continuar. O tempo parecia parado, os segundos se esticavam e a tensão era palpável. O médico também se aproximou, pronto para qualquer sinal de vida. Foi então, no silêncio carregado, que os olhos de Rafael se abriram lentamente, como se despertasse de um sonho profundo. Lucas sentiu a euforia correndo por suas veias, enquanto um sorriso nervoso surgia em seu rosto. "Lucas!" A voz de Rafael saiu rouca, como uma chama que começa a brilhar após um longo apagão. "Sim, sou eu! Estou aqui!" Lucas respondeu com tanta emoção que as palavras saíram quase como um grito de alívio. O que ele não percebeu era que, além de acordar, algo mais estava emergindo, uma revelação que mudaria tudo. O olhar vago de Rafael começou a se concentrar e Lucas esperava ansiosamente, enquanto uma nova verdade se desenrolava entre eles. Qual seria o peso dessa descoberta? A música foi o chamariz, mas agora o que aconteceria a seguir poderia ser mais profundo do que qualquer um deles imaginava. Os olhos de Rafael se fixaram em Lucas e por um momento eterno tudo parecia quieto. O som dos aparelhos ao fundo se mesclava com a respiração intensa dos dois. Lucas estava ali, esperando por algo além do simples retorno à consciência. Era um roteiro que ele nunca havia imaginado viver.
Você me cantou? Rafael perguntou, a voz ainda fraca, mas com um toque de curiosidade. Ele tentou mover a mão, mas os tubos o impediam. A expressão de Lucas era uma mistura de alegria e alívio. Aquele era um marco, seu amigo havia retornado. Sim, eu cantei. Eu não sabia, eu precisava fazer algo, respondeu Lucas, sua voz embargada pela emoção. Você estava tão longe, Raf. Eu só queria te trazer de volta. Rafael tentava processar as palavras. Sorria levemente, mas havia algo mais em seus olhos, uma sombra de preocupação que Lucas logo percebeu. O que aconteceu? O que eu perdi? Perguntou Rafael, a ansiedade brotando de seu peito. Lucas hesitou, preocupado em como direcionar a conversa. Você esteve muito doente, alguns dias de coma. Ele viu o semblante de Rafael mudar. Lembrou-se da conversa com os médicos, a gravidade das situações que ele, até aquele momento, preferia ignorar. Os meus pais? A pergunta saiu como uma lâmina afiada, cortando a leveza do momento. Aquele era o ponto crucial, o temor que agora começava a se manifestar. Lucas percebeu que precisava ser honesto, mas no fundo, uma parte de si temia a reação de Rafael. Eles estão passando por um momento difícil, mas estão aqui para você, Raf. Eles todos estão esperando por você. Lucas viu uma sombra de dor no rosto de Rafael. Não era só a questão da saúde. Havia algo mais que angustia aquela mente ainda confusa. Os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes. Lucas queria tocar em algo, mas hesitava em quebrar o delicado equilíbrio que aquele momento representava. O médico, percebendo a tensão, decidiu intervir. Rafael, é crucial que você se recupere agora. Vamos proceder bem aos poucos. Você pode voltar para casa em breve. O que importa é que está aqui agora. Mas e a escola? E meus amigos? Rafael murmurou, quase sem acreditar que as coisas poderiam voltar ao normal. A visão do futuro parecia nebulosa e assustadora. Vamos dar um jeito, pode acreditar. Lucas sorriu, mas por dentro lutava com suas próprias inseguranças sobre o que estava por vir. Seria tão difícil voltar a ser quem eram antes, quando tudo tinha mudado? Rafael fechou os olhos por um instante e Lucas teve a sensação de que, mesmo acordado, ele estava distante, navegando em águas profundas e desconhecidas. Lucas, ele começou, a voz trêmula. Eu sinto algo diferente no meu peito. É como se... Ele hesitou, procurando as palavras corretas. Como se, Raf? Lucas se inclinou mais perto, quase segurando a respiração. O olhar de Rafael se tornava mais intenso, como se, dependendo da resposta, aquele momento poderia mudar suas vidas para sempre. Como se eu não fosse a mesma pessoa, e eu não sei se quero voltar a ser quem eu era antes. O coração de Lucas disparou. Essas palavras eram como uma bomba que explodiu na sala. Ele não estava pronto para isso. Não agora. Rafael, você é o mesmo amigo que eu conheci. Tudo isso é só um desastre temporário. Mas, e se não for? A voz de Rafael soava baixa, quase desesperada. E se eu mudar para sempre? Era uma pergunta que Lucas estava temendo. O que talvez nunca soubesse era que a resposta para a devastadora situação do amigo poderia mudar a tudo. Não só sobre Rafael, mas também sobre quem Lucas era. O que exatamente poderia ser essa nova versão de Rafael? Enquanto tentavam lidar com as complexidades da situação, o médico olhou para eles, percebendo que a verdadeira luta estava apenas começando. E então, o aparelho ao lado de Rafael começou a apitar mais intensamente, arrastando Lucas e Rafael para um novo ciclo de incertezas, enquanto a revelação do que estava por vir se aproximava, silenciosamente, bem diante de seus olhos. Lucas estava mergulhado em um turbilhão de sentimentos. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente. E se eu não for a mesma pessoa? O peso da incerteza era esmagador, mas havia uma chama dentro dele, uma determinação de lutar por seu amigo e por si mesmo. Afinal, eles tinham batalhado por tanto tempo e tudo que Rafael precisava agora era saber que não estava sozinho. O médico saiu, mas a tensão na sala seguia palpável. Para Lucas, cada bip dos monitores era um lembrete da fragilidade da vida, do quanto as coisas podiam mudar em um instante. Ele se inclinou para a frente, segurando a mão de Rafael.
Olha, Raf, tudo bem sentir medo. Tudo o que aconteceu foi intenso e é normal se perguntar quem somos depois de passar por algo assim. Mas você não está sozinho. Estamos nisso juntos. Rafael imediatamente fez uma careta, os olhos brilhando. Mas e se as coisas mudarem, Lucas? E se eu não conseguir ser o amigo que você merece ou ser quem eu era? Quem você era não é a questão agora, Lucas. O que importa é que você está aqui e que ainda pode fazer a diferença. Vamos redescobrir isso juntos. Rafael imediatamente fez uma careta, os olhos brilhando. Mas e se as coisas mudarem, Lucas? E se eu não conseguir ser o amigo que você merece ou ser quem eu era? Quem você era não é a questão agora, Lucas insistiu. O que importa é que você está aqui e que ainda pode fazer a diferença. Vamos redescobrir isso juntos. Ele notou a hesitação nos olhos do amigo, mas não tinha a intenção de desistir. Sabia que a música tinha trazido esperança em um momento tão sombrio e queria que essa esperança fosse uma constante em ambas as vidas. E quanto à música, você canta com seu coração, Rafael. Podemos encontrar um jeito de fazer isso parte dessa nova fase, qualquer que seja. Lucas disse, os olhos ardendo em entusiasmo. E quem sabe a música que eu escrevi para você, continuou, puxando o papel que já tremia entre suas mãos. Posso mostrar que ainda somos os mesmos, só que melhorados. Rafael assentiu lentamente. A música de fato mexia com suas emoções. Ele lembrava das canções que compartilhavam, dos sonhos construídos juntos. Sem perceber, um sorriso leve surgiu em seu rosto, mesmo que fugaz. Você realmente acha que a música pode nos ajudar a voltar a ser quem éramos? Sim, e mais do que isso, pode nos ajudar a sermos quem precisamos ser agora. A música sempre esteve aqui e sempre será a nossa melhor forma de conexão, respondeu Lucas, com a determinação nas palavras. Só se permita sentir, Raf. Vamos descobrir juntos. Enquanto Lucas começava a cantar novamente, um fluxo de energia começou a preencher o quarto. A melodia, embora suave, estava embebida de emoção. Ele percebia que cada palavra não era apenas um chamado para Rafael, mas um lembrete para si mesmo sobre sua própria jornada. A música os ligava, pulsando através deles como um cordão invisível. Rafael, com os olhos abertos, começou a escutar de verdade. A cada verso, a luz voltava a brilhar em seu olhar e o sorriso foi se alargando à medida que Lucas entoava a canção com todo o seu coração. Ao seu redor, o mundo parecia silenciar. Tudo o que existia eram eles, a música e a esperança. Após a última nota, um silêncio reverente permeou a sala. Rafael respirava mais profundamente e Lucas estava certo de que, naquele momento, não eram apenas amigos colhendo os pedaços de seus corações, mas verdadeiros irmãos numa jornada de redescoberta. Obrigada, Lucas. Rafael finalmente disse, sua voz ainda um pouco fraca, mas carregada de gratidão. Você me trouxe de volta. Me mostrou que, mesmo que as coisas mudem, o que realmente importa é quem estamos dispostos a ser. Os dois se encararam e Lucas percebeu que a música tinha feito o que ele esperava. Não somente recuperou a alma de Rafael, mas também despertou neles a força para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O destino os uniu mais do que nunca e eles estavam prontos para o que quer que o futuro reservasse. No dia seguinte, com a força da amizade e da música como âncora, começaram a planejar a participação de Rafael na competição de música local, agora uma oportunidade para ambos. Seria a vez de eles revelarem não apenas suas habilidades, mas a história de superação que soaria por toda a montanheira. Enquanto se preparavam para o evento, Lucas entendeu que o que vivenciaram juntos era mais do que uma lição de vida. Era um compromisso mútuo de amizade, solidariedade e amor. Não havia promessas vazias desta vez, mas sonhos prestes a se concretizar. E assim, naquele canto sereno, Lucas e Rafael, agora mais unidos do que nunca, seguiram em frente, prontos para transformar o que poderia ser uma ferida em uma melodia de esperança. O sol piscava através da janela, como se a provar o que estava prestes a acontecer. A música, antes um instrumento de fuga, agora se tornara um símbolo de renovação e descoberta.
E naquele momento, a verdade mais profunda sobre Rafael foi revelada. Não era somente um amigo, ele era uma parte intrínseca da música da vida de Lucas, e juntos eles iriam compor uma nova sinfonia. Enquanto montavam os últimos detalhes, riqueza de emoções e esperanças cresciam entre eles, formando um novo laço que mesmo a tempestade jamais poderia quebrar. Era só o começo de uma história que ainda os aguardava, e eles estavam prontos para escrever cada nota dela juntos. Então, agora, se você chegou até aqui, faça parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você também acredita na força da amizade e da música. Comente suas reações e teorias sobre o final, compartilhe seu amor pela história e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam assistir essa conclusão inspiradora. A hora é agora, você precisa ser parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.